Bom dia, congregação amada do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre algo que, como sempre, né, se eu estou falando, eu acho que é importante, né, mas espero que seja importante para vocês também. É sobre o Espírito vivifica e a letra mata. O que será que é isso? Eu sei que nosso Deus quer nos ensinar como discernir, como ser um instrumento desse vivificar, que é como você traz vida e não morte. Muitas vezes as pessoas são mortas por causa de uma lei. Jesus quer nos ensinar que só conseguimos cumprir a lei através do amor. Olha, foram muitos anos, né? Desde que, fazendo parte do plano de Deus, ele deu a lei para Moisés, para o seu povo Israel, mas ele estava nos querendo ensinar que, por nossa força, tentar seguir a lei não funciona, tanto que até hoje a gente sabe que só através do Espírito Santo de Deus a gente consegue, né, seguir, ser semelhante a Jesus. Vou te pedir para ver o vídeo até o fim e saiba como Deus nos mostra a importância de amar o outro com o amor de Deus. Só é possível através do Espírito Santo de Deus. Então, o foco aqui é a gente tentar discernir a mesma palavra, a mesma letra, né? Usado letra para dizer assim, com as mesmas letras você escreve uma palavra e ela pode trazer morte, não vida. Então, ao longo da história, nós estamos cheios de exemplos que, em nome de Deus, foram feitas muitas guerras, em nome de Deus, muitas pessoas morreram. Eles tinham até zelo de Deus, as pessoas, né, que promoveram essas guerras. Mas é importante nós discernirmos a diferença e como usar o mesmo texto para levar vida e não morte. Então, no nome de Jesus, que essa palavra possa te edificar, porque o meu desejo é esse, que você seja edificado, que possa fazer alguma diferença na sua vida, aquilo que, né, eu estou compartilhando, porque o meu desejo é servir ao Senhor. E eu busco, né, várias maneiras. Uma delas é essa, de estar compartilhando com você isso que é importante para mim. Então, eu faço sempre essa pergunta: o que é que eu preciso saber? A gente precisa saber que nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. É como se fosse dois em um. As duas facetas de Deus, elas não existem uma sem a outra, o amor e a justiça. Então, eu e você precisamos saber que o Espírito Santo é Ele que nos ensina o que é do céu, o que é de Deus. Este Espírito Santo é o que traz vida, é o que vivifica. Só é possível amar com o amor de Deus. O amor do tipo de Deus, através do Espírito Santo de Deus, a gente só tem acesso a ele através de Jesus Cristo. Porque na força do nosso braço, a gente não consegue. Olha, o homem tentou seguir a lei em todo o tempo e não conseguiu. Só com Jesus a gente consegue. E assim, o nosso foco tem que ser no espiritual, no celeste, e não no terreno, naquilo que está diante dos nossos olhos. A gente precisa saber que Deus enviou o Espírito Santo.
É um presente de Deus. Ele mesmo proveu, ele mesmo viu que a gente não consegue seguir sem o Espírito Santo. E ele mesmo proveu esse Espírito Santo. Então a gente só tem que receber, né? E aceitar envolve humildade, envolve obediência. Então, assim, tem uma parte que a gente precisa, né? Então, é necessário saber isso para a gente conseguir ser mais semelhante a Jesus, né? Como fala o Douglas Gonçalves, né? No Jesus Cópia. Você foi feito para ser uma cópia de Jesus. E o Senhor preparou tudo para você conseguir ser essa cópia de Jesus. Não é na força do seu braço. É através da humildade e obediência ao Senhor que você vai conseguir ser semelhante a Ele. E olha, não adianta você tentar. Eu falo assim, eu tenho 66 anos. Eu vou fazer esse ano, em julho, 40 anos que eu, né, garrei com Jesus. E quantos erros, quantos caminhos errados, né, eu busquei. Muitas vezes a gente acha que vai conseguir na força do braço, mas a gente vê que se for olhar para a gente, não tem a bondade que a gente pensa que tem, a beleza que a gente pensa que tem. É claro que nós temos valor. E o valor está em reconhecer Jesus. Por quê? Porque foi por Ele. Ele é que nos amou. Ele é que deu a vida dele por nós. Então não é por mim que eu valho e que eu estou aqui acreditando que eu estou fazendo alguma coisa útil, que eu vou, esse compartilhar que pode ajudar alguém. Não é pelo meu valor, é porque Jesus morreu por mim. Ele me amou, ele acreditou em mim, ele não desistiu de mim. Então eu tenho que confiar no que ele fez. Ele me amou, ele creu em mim. Então eu posso ser esse instrumento do amor de Deus. E eu quero ser. E aí a gente vai passar, como eu, né? Vou fazer 40 anos, nesse caminho de conhecer. A gente vai ter a vida inteira para conhecer o Senhor Jesus. Então, e por que eu preciso saber disso? Porque é o Espírito Santo que traz vida e a gente quer vida, a gente não quer morte. Muitas vezes, sem querer, a gente acaba magoando, ferindo, produzindo morte em alguma área da vida da pessoa. E às vezes, né, em alguma circunstância, a história do homem prova que o homem já matou em nome de Deus. É claro que eu não estou fazendo aqui apologia que não pode ter guerra. Guerra faz parte do mundo. Está escrito lá, há tempo de paz e tempo de guerra. Então não é que é algo assim, que é algo desejável, mas acontece pela própria, vamos dizer assim, pelas próprias características do homem, pela falha do homem isso acontece. Agora, uma vez que aconteceu, não adianta você fingir que não tem. Então, a guerra faz parte da vida, não é algo que a gente vai buscar, que a gente vai desejar, mas também você não pode fechar os olhos e falar, não tem, não existe. A história do homem é acompanhada de guerras. Mas nós, individualmente, devemos procurar não matar as pessoas. Eu sei que se no Brasil tivesse serviço obrigatório para as mulheres, eu teria. Se o Brasil se envolvesse em guerra, eu estaria lá envolvida e eu teria que matar. Não é o que eu desejo, não é o que eu quero, mas é a circunstância, a parte da vida. Então, assim, eu imagino que eu terei que fazer. Ainda que eu esteja pregando aqui não matar, mas trazer vida, há circunstâncias que é para além da gente, né? Existe cidadania, existe as regras do país, existe alistar-se, são várias questões. Então, eu não posso simplesmente tampar meus olhos e dizer, não, isso nunca vai me acontecer. Provavelmente agora não vai, pela minha idade, pela condição, pela regra brasileira, né? Mas o que eu quero trazer aqui é assim, existem coisas que é para além da gente. E a gente tem que ter a humildade, faz parte, para que a gente compreenda que não somos nós que estamos no controle de tudo.
Muitas vezes a gente vai fazer coisas que a gente não quer fazer. E muitas vezes a gente é obrigada a fazer coisas, a tomar decisões que a gente não gostaria. Não estou falando de escolher o mal, de fazer uma escolha errada, né? Mas eu falo, mesmo a gente seguindo ao Senhor, vai ter circunstâncias que a gente vai ter que optar. Então, eu, né, fazendo esses apartes, eu continuo a falar que é importante a gente ser um instrumento de vida e não de morte. E é importante a gente saber que é o Espírito Santo que nos vai dar essa condição de amar o outro, de discernir quando a letra está vivificando e quando ela está matando. Então, se a gente tentar fazer na própria lei, o resultado vai ser morte, não vai ser vida. Como assim? Você está falando contra a lei? Não, de forma alguma. É pela lei que reconhecemos a dádiva do Espírito Santo. Aceitando ou recebendo Jesus, vai se descortinar diante de você, como descortinou diante de mim, e até hoje se descortina. É um constante aprendizado. Tem gente que fala que falta de criatividade, é o contrário. Com Jesus é criativo o seu dia, todo dia. Então, a vida vale a pena ser vivida e o Senhor quer que a vivamos e Ele morreu para que tenhamos vida em abundância. Bom, então, vamos olhar aqui o que é vivificar. É dar vida, é fazer existir, é animar, é manter o vigor, manter a vida, estimular, retornar fértil, produtivo, tornar a viver, reanimar. E o que é matar? É assassinar, tirar a vida de alguém, provocar a morte de alguém, causar aflição, sofrimento, destruir. E hoje, aqui, o versículo principal, que já de cara, já vai ser o versículo-chave do dia, está em 2 Coríntios 3,6, que diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que é isso? Aqui vemos o contraste da letra, que é a lei, com o Espírito, que é a graça. É a mensagem espiritual, é aquilo que vem do céu, que vem de Deus. Podemos dizer que há uma abordagem legalista e uma espiritual, assim, para tentar limitar, né, assim, o conceito, né, porque é ilimitado, porque o Espírito Santo de Deus vai operar no seu coração e vai te dar o discernimento exato quando é que a letra está vivificando, quando é que ela está matando. Mas aqui, genericamente, a gente pode dizer que a abordagem legalista, ela se opõe à linguagem espiritual, à interpretação das escrituras. A letra refere-se à interpretação restrita, estrita ou superficial da lei, enquanto o espírito, ele enfatiza a compreensão mais profunda e espiritual do significado por trás das palavras. Não somente a letra, aquilo que você está vendo. Então, isso tem sido visto como um chamado para uma compreensão mais profunda e espiritual das Escrituras, em vez de uma aplicação literal, legalista daquilo que está escrito. Detalhando um pouco mais. Se alguém se apegar rigidamente às palavras literais de um texto sagrado, sem considerar seu contexto, sua essência espiritual ou o significado mais profundo por trás dessas palavras, isso pode levar a uma compreensão superficial, e não só superficial, a interpretação que pode restringir o crescimento espiritual ou mesmo justificar ações prejudiciais. Ou seja, você pode ferir alguém com essa leitura superficial, com essa leitura estrita, com essa leitura apenas da letra, daquilo que está escrito, e não buscando o sentido atrás das palavras. E quando alguém busca compreender os princípios espirituais por trás da escritura, aplicando na vida de maneira significativa e amorosa,
Isso resulta em crescimento espiritual, em discernimento espiritual, em compaixão, em uma conexão mais profunda com a fé, dando vida ao espírito. Então, eu vou contar uma parábola. Essa parábola eu achei lá no ChatGPT, né? Então é o seguinte: conta-se que um homem sábio pediu a seus discípulos para identificar o momento exato em que a noite termina e o dia começava, simbolizando o despertar espiritual. Um dos discípulos sugeriu: quando se pode distinguir um figueiral de uma plantação de oliveira à distância, será que esse é a forma de medir quando termina a noite e começa o dia, na hora que você enxerga melhor e distingue duas árvores? O mestre respondeu: não, isso não é o momento. Outro discípulo tentou também responder: então, é quando você pode distinguir um carneiro de um cavalo em uma colina, você está longe e você consegue discernir um cavalo e um carneiro, os dois têm 4 patas e tal, mas de longe. Então, a noite termina e começa o dia quando você consegue discernir isso. O mestre falou: não, ainda não é assim. Por fim, um outro aluno perguntou: então, mestre, quando é que a noite termina e o dia começa? O mestre olhou para ele e disse: é quando você olha para o rosto de qualquer pessoa e vê um irmão ou uma irmã. Assim, é forte, né? Porque você vai ver um irmão diante? Sim. Por quê? Porque por essa pessoa Jesus morreu. Ainda que tivesse uma única pessoa na terra, Jesus teria morrido, ele pagou o preço. Então, quem está diante dos teus olhos, que essa parábola está chamando que quando você olhar para qualquer pessoa e vê-la como irmão, é porque você está reconhecendo a grandeza de Jesus que morreu por cada um de nós. Então, até você discernir isso, ainda é noite. Não importa quão claro o céu possa parecer. Então, essa parábola ela enfatiza que é através da conexão humana, do reconhecimento mútuo da nossa humanidade compartilhada, é a forma de vivificar que o Espírito Santo nos dá. Porque se eu ficar rigidamente seguindo os sinais externos ou as definições estabelecidas sem compreender a essência do relacionamento humano, isso pode matar. E aí você vai falar assim: mas então eu vou ter que amar todo mundo? Olha, eu vou te dizer que esse seria o ideal, mas a nossa natureza não permite isso. Lembra que eu falei lá no começo que quando a gente vê o Deus de amor, também existe o Deus de justiça. Então, as duas facetas de Deus convivem juntas, o amor e a justiça. Mas nós somos falhos, egoístas por natureza, nós não conseguiremos amar sem o amor de Jesus, que só vem através do Espírito Santo. Então, eu peguei um versículo aqui, é o seguinte: se você acha que ama muito, que é muito bonzinho, que você eu não faço mal a ninguém, eu sou o máximo, eu vou ler esse versículo para você. Lá, Paulo escreveu uma carta para os Coríntios e tem um capítulo inteiro só sobre o amor. Eu apenas peguei um versículo, que é 1 Coríntios 13, 7, que diz assim: o amor. O que é o amor? Como é que você identifica o amor? Tem várias formas, eu peguei apenas esse versículo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você já amou alguém assim? Você ama alguém assim? Se você me ama, se você me disser que já ama assim, então não precisa de ouvir mais nada sobre o amor. Mas eu creio que isso ainda não acontece. Se acontecesse, o mundo seria outro. Então, gente, é muito forte essa palavra. Por quê? Porque tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o jeito que Deus fala que a gente deve amar.
E é impossível a gente amar desse jeito sem o Espírito Santo. Mas é só essa busca desse amor que a gente vai conseguir fazer com que nós sejamos instrumentos de vida e não de morte. Então, ninguém precisa de falar assim, ame menos, porque a gente já não ama o tanto que deveria ser, o tanto que a Bíblia recomenda. Então, eu não acredito que tem uma pessoa que você tem que falar para ela, ame menos. Só que tem, como eu falei, a justiça e o amor tem outras facetas. Também tem outros versículos que fala sede astutos, simples como as pombas, mas astutos também. Então, você também não vai ser trouxa e bobo de uma pessoa que quer te matar e você está ali sem enxergar a situação. Deus vai te dar a sabedoria exata, porque nós não conseguimos colocar em palavra qual situação que a gente deve amar e qual que não deve. Tudo que a gente tenta fazer para regrar e estipular a regra para você, quando você deve amar e quando você não deve, está furado. Por isso que eu digo que é o Espírito Santo de Deus que vai te dar esse discernimento. Vai te dar essa condição de seguir a Jesus buscando o amor que Ele nos ama, porque está escrito que a gente pode fazer, mas é através do Espírito Santo. Então, qualquer regra que eu estabelecer aqui não vai funcionar. Só para dizer que o Espírito Santo ele vai te direcionar para que você consiga discernir as palavras que estão vivificando e as palavras que estão matando. Então, assim, eu quero trazer uns versos aqui da Bíblia que vai comprovar que você ainda não chegou nesse amor, nenhum de nós, e de como precisamos do Espírito Santo. Porque, como é que é o versículo? 1 Coríntios 13, 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E Paulo, na segunda carta que ele escreve para essa mesma igreja, em 2 Coríntios 3,6, ele está falando, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Que novo testamento é esse? É uma nova regra, que nem é regra. É um novo jeito de encarar a vida, não é mais a lei. Aquela que fala olho por olho, dente por dente. É importante você reconhecer a lei, porque só reconhecendo a lei que você vai ver que ela não funciona. Se você não reconhecer também, você não vai ter discernimento de nada. Porque é a lei que nos faz enxergar quão longe estamos do amor de Deus. Mas então, Paulo está falando que há um novo testamento. É o quê? É Jesus. Esse testamento é o quê? Não é da letra, mas é do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E agora eu separei 4 versículos que vai falar Jesus aqui na terra. Como que foi? Em João 7,1 diz assim, e depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. No verso 30 deste mesmo capítulo diz assim, procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, ele é que se entregou por nós, não foram os romanos, né? Houve a permissão de Deus. Então, olha, mais 2 versos. O João 8,20. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. E houveram tentativas. Em João 10,31 diz que os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Mas ele não foi morto apedrejado, não foi morto pelos judeus. Ele foi morto pelos romanos, do jeito que Roma mata, era pela crucifixão. Mas aqui eu quero mostrar assim, que eles tentaram matar. Como? Por que eles tentaram matar Jesus? Por que eles queriam prendê-lo?
porque eles achavam que ele estava blasfemando, se dizendo Deus. Eles eram zelosos da palavra, eles queriam cumprir a lei, que dizia que ninguém podia usar o nome de Deus em vão. Isso está nos 10 mandamentos. Eu até peguei aqui em Êxodo 27 e diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, é um exemplo muito forte. Eles estavam zelosos da palavra, queriam cumprir a palavra. E quando aparece um cara falando, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eles falam, esse cara tá doido, nós não podemos permitir que esse cara está e nós vamos prender ele. Então, gente, esse é um exemplo assim fortíssimo. Eles eram zelosos, queriam acertar, queriam honrar, cumprir os 10 mandamentos. Então, eles não creram, assim, naquele momento, né, que Jesus era o Messias. Mas a maioria creu, né? Porque a gente só tem Jesus hoje aqui no Brasil, do outro lado do oceano, porque aqueles judeus creram, os 12 apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, tudo era né? Foi a palavra que Deus deu para esse povo para depois espalhar através de Jesus para o mundo. Então, mas é um exemplo de que eles tentaram. Tentaram por quê? Porque queriam seguir a lei, seguir a letra. Então, é um exemplo assim muito forte do que é você querer ser certo, querer ser justo na própria força. Você não vai conseguir. Então, é o Espírito Santo de Deus que vai operar em você. Então, de novo, aqui, já indo para a conclusão, o verso-chave é qual? 2 Coríntios 3,6. O qual? Qual quem? Jesus, está falando de Jesus, o qual nos fez também capazes. É Ele que nos capacita. Não somos nós na força do nosso braço. Ele, o qual Jesus nos fez capazes de ser ministros de um Novo Testamento. É possível viver de um outro jeito. Ah, mas a gente está aqui há, sei lá, dependendo da sua crença, 6 mil, 10 mil, milhões de anos, não sei. Mas nós não conseguimos. Então, ele está falando, nós podemos ser ministros de um Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, como eu sempre digo, eu gosto, né, da gente repetir as coisas, porque isso vai entrando na nossa mente, nós precisamos disso, é o jeito que a gente funciona, né? A neurociência está aí para nos dar exemplos de muitas coisas que são necessárias. E uma delas é a gente assimilar as coisas. E uma forma de assimilar é repetir. Uma forma de compreender, de aprender, de entender é repetir. Então, eu gosto de fazer assim. Então, eu queria te convidar nessa hora a repetir após mim. A gente já aprendeu o que diz a palavra. Nós temos que buscar amar do jeito que Deus amou, porque só com esse amor a gente vai ser um instrumento de vida e não de morte. Então, repita após mim. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar vivo ou viva. Eu sei que foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai que nos amou e entregou seu próprio Filho para nos salvar. É pelo seu Espírito que somos vivificados. A letra refere-se à interpretação estrita e superficial da lei, enquanto o Espírito enfatiza a compreensão mais profunda e espiritual do significado por trás das palavras. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que me dê esse entendimento do sentido por trás das palavras e que eu seja, que você seja um instrumento de vida e não de morte. No nome santo de Jesus, o Messias de Israel. E agora eu vou orar. Senhor meu Deus, eu oro, agradeço, Senhor,
por estar viva, por ter sido alvo do teu amor. Eu oro para que cada um de nós receba Jesus, o Senhor, e permaneça firme na raiz que Ele é. Eu oro para que o amor de Deus nos batize, e batismo é imersão, e que sejamos imersos no amor de Deus, porque só o amor de Deus, através do Espírito Santo, nos poderá fazer discernir entre a letra e o Espírito. Eu oro para que o Espírito Santo nos vivifique. Eu oro para que você faça algo prático para buscar ser um instrumento de vida para você, para as pessoas ao seu redor. Deus abençoe a cada um de vocês e tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Então, muito obrigada a você que chegou até aqui. Quem sabe alguém pode precisar dessa palavra. Então, compartilhe, divulgue, comente. Em nome de Jesus, tenha uma excelente semana no nome santo de Jesus. Amém.